Bem-vindos a mais uma discussão aprofundada. Hoje a gente vai se debruçar sobre uma das situações mais traiçoeiras e matematicamente exigentes do pôquer. A defesa do Big Blind contra um aumento vindo da primeira posição, o temido Under the Gun ou UTG. O material que temos aqui disseca exatamente este confronto e nossa missão é extrair a lógica por trás de cada decisão, por mais, contraintuitiva que pareça. Ok, vamos desvendar isso. Todo jogador de pôquer já sentiu aquele aperto no estômago, né? A ação roda em fold até o UTG, que abre um raise. E agora? A gente está no Big Blind, já com dinheiro investido, mas contra um range que, teoricamente, é o mais forte da mesa. Por que exatamente esse confronto exige tanta disciplina? Olha, a sua pergunta já contém a resposta. O contexto fundamental é que o range de abertura do UTG é, por definição, o mais restrito e o mais forte possível. Ele é o primeiro a falar, com a mesa inteira ainda por AG. Então, para ele entrar no pote, ele precisa de uma mão que aguente a pressão. E a consequência direta para o Big Blind é brutal. Qualquer erro de avaliação é amplificado. Não tem espaço para otimismo ou para feeling, sabe? A estratégia precisa ser de uma precisão quase cirúrgica, porque o nosso range já começa em desvantagem. Precisão cirúrgica. Gostei do termo. Então vamos para a primeira camada dessa cirurgia. O nosso material começa com um cenário bem específico. O UTG abre com um mini raise, só 2 Big Blinds. A tentação de pagar com quase qualquer coisa é enorme, né? Porque o preço é baixo. Como a gente calibra essa resposta? A tentação é muito real, mas a matemática tem que ser a nossa bússola. A lógica aqui é o conceito de pot odds. Pensa assim, com um raise tão pequeno, o pote já tem a small blind, que é meio blind, a nossa big blind, que é 1, e o raise de 2 blinds do TG. Isso dá um total de 3,5 big blinds no pote. E pra gente, custa só mais uma big blind para entrar. Certo, 3,5 para 1... Não, pera. Vamos lá, o pote tem a nossa blind de 1, a small blind de meio e o raise de 2. São 3,5. Custa 1 para pagar. Ah, então estamos recebendo odds de 3,5 para 1. Exatamente. Em termos simples, isso significa que a gente só precisa ganhar o pote de umas 22% das vezes para que esse call seja lucrativo no longo prazo. É um preço muito bom. E é por isso, e apenas por isso, que um grupo de mãos que parecem fracas se torna jogável. Elas são assim como bilhetes de loteria com desconto. Entendi. Não estamos pagando porque a mão é boa, mas porque o preço para ver o que acontece é quase irrecusável. Que mãos são essas que vivem nesse universo do mini-raise? O material detalha um grupo bem específico. Entre as mãos de naipes diferentes, as offsuit, entram As 9, Rei 10, Rei 9, Dama 10, Dama 9, Valete 10 e Valete 9. São mãos que podem fazer um par alto, mas que são facilmente dominadas. Elas só se pagam por causa daquelas odds. E nas mãos do mesmo naipe, é suited. Imagino que aqui a lista aumente bastante, já que o potencial de fazer um flush dá uma segunda chance, né? Muitos jogadores descartariam sem nem pensar, tipo Rei 3 e Rei 2 suited, uma gama enorme de damas, e de Dama 7 até Dama 2 suited, e de valetes, de Valete 7 até Valete 3 suited. E o mais interessante inclui mãos puramente especulativas, como 7-4 suited, 6-3 suited e até 5-2 suited. É fundamental entender, essas mãos não têm valor próprio nesse confronto. O valor delas é 100% derivado do preço que estamos pagando. Se o aumento fosse um pouquinho maior, elas iriam direto para o lixo. É incrível como meio Big Blind a mais ou a menos pode transformar uma mão como 5-2 suited de um call defensável para lixo instantâneo. Isso mostra o quão no fio da navalha a gente está jogando. Mas isso me leva para a próxima pergunta. E quando o TG faz um aumento padrão, algo entre 2,5 e 3,5 Big Blinds, o desconto acabou. Para onde vão todas essas mãos que a gente acabou de listar? Para o único lugar possível. Um monte de descarte. A resposta é direta e um pouco brutal. Elas desaparecem do nosso range. Contra um aumento padrão, as pot odds pioram muito, e o Big Blind precisa cortar o range de call de forma impiedosa.
O foco agora se volta para mãos com boa capacidade de realização de equidade, contra um oponente que, como a gente já estabeleceu, é muito forte. Realização de equidade. É um termo que a gente ouve muito, mas que pode ser meio abstrato. O que isso significa na prática nesse cenário? Ótima pergunta. Realização de equidade é basicamente a capacidade da sua mão de atingir seu potencial máximo. De ver as 5 cartas comunitárias sem ser forçada a desistir no meio do caminho, sabe? Mãos como Suited Connectors, tipo um 7-6 do mesmo naipe, são ótimas nisso, porque elas podem fazer sequências, flushes, que são mãos fortes e bem disfarçadas. Elas realizam bem a equidade delas. Já uma mão como As-9, de naipes diferentes, tem uma péssima realização de equidade. Se você não acerta um As logo no flop, você fica completamente perdido com uma mão fraca, fora de posição, contra um range fortíssimo. É uma receita para o desastre. Isso faz todo sentido. É a diferença entre ter um plano B e C ou ter um plano A que quase nunca funciona. Então, qual é o novo range de call, agora filtrado por esse conceito? O range que sobrevive é visivelmente mais robusto e mais conectado. Nas mãos offsuit, agora a gente só defende de As-Dama até As-10. Rei-Dama, Rei-Valete e Dama-Valete. Perceba que o As-9 offsuit, que pagava o mini-raise, já não está mais aqui. E as mãos suited? E os pares? Nos Ace Suited, a gente defende uma gama ampla, de As-10 até As-2, pelo potencial de nut flush. Depois, temos uma variedade de Broadways e conectores como Rei-10 Suited, Dama-8 Suited, 8-7 Suited, 6-5 Suited e até mãos menores, mais conectadas, como 4-3 Suited. E claro, os pares de mão. A gente defende com call todos os pares de 9 para baixo até o par de 2. A esperança é acertar uma trinca no flop, né? Isso me lembra de um erro clássico que vejo muita gente cometendo. A gente paga com um par de 8s aqui, acerta a trinca no flop e pede todas as fichas para o par de valetes do UTG que estava lá no range dele o tempo todo. É uma armadilha. Pagar com esses pares é uma jogada de set mining e a gente precisa estar disposto a desistir se não acertar. Perfeito. Essa defesa toda entre pagar e desistir, ela é muito passiva. E no poker, passividade costuma ser sinônimo de exploração. Como a gente equilibra isso? Imagino que a gente precise de alguns tribetes aqui. Mas como escolher quais mãos usar para blefar contra um range tão forte? Isso não é suicídio? Seria suicídio se fosse feito de forma aleatória. Mas a estratégia de tribet aqui é extremamente calculada. A ideia é criar um range polarizado. Isso significa que vamos dar tribet com 2 tipos de mãos. As melhores mãos possíveis, por valor, e um grupo bem seleto de mãos, como blefe, para equilibrar. A lógica por trás da escolha das mãos de blefe é dupla. Primeiro, elas precisam ter blockers. Ou seja, cartas na nossa mão que diminuem a chance do oponente ter as mãos mais fortes. Exatamente. Um ás ou um rei na nossa mão torna menos provável que o vilão tenha as-ás, rei-rei ou ás e rei. E segundo, essas mãos precisam ter boa jogabilidade pós-flop caso a gente receba um call. Elas precisam ser capazes de formar sequências ou flushes fortes, nos dando um plano B. Entendi a lógica do blocker e da jogabilidade. Mas na prática, isso não é arriscado demais? A gente está transformando uma mão com algum valor, tipo um rei-dama suited, num blefe, e se o vilão simplesmente pagar, não estamos nos colocando numa situação complicada no pós-flop? O risco existe, claro, mas é calculado. Quando damos 3-bet com rei-dama suited, por exemplo, o nosso objetivo principal é fazer mãos melhores que a nossa desistirem. Mãos como ás-valete suited ou par de 9s, por exemplo. Se ele pagar, a gente ainda tem uma mão que pode acertar o flop com força. É um semi-blefe. O material aponta um range bem enxuto para essa tarefa. Ás-valete suited, rei-dama suited, rei-valete suited, dama-valete suited, valete 10 suited e 10-9 suited. Todas excelentes candidatas. Inclui uma mão curiosa. Deixa eu adivinhar. Par de 10? Exato. Par de 10. Peraí, par de 10. Isso me parece uma mão de valor clara,
Por que estamos tratando como um blefe aqui e não, sei lá, o par de noves, que é mais fraco? Ótima pergunta. E a resposta está em como essa mão joga contra o que o TG vai fazer depois do nosso 3-bet. Se o TG paga, ok. Mas se ele responde com um 4-bet, o que ele faz com mãos como as-rei, damas, reis e ases? O nosso par de 10 está numa situação terrível. Então, ao 3-betar, o nosso objetivo principal é fazer mãos que têm boa equidade contra nós, como as-valete ou as-dama, desistirem na hora. Ele funciona mais para proteger nossa equidade e negar a do oponente do que para extrair valor dos monstros, entende? É uma mão forte demais para só pagar, mas vulnerável demais para ir até o fim contra a elite do range do TG. Certo, isso esclarece muito. Então temos os calls e os blefs polarizados, mas e aquele meio termo? Aquelas mãos que são muito fortes para simplesmente pagar, mas talvez não sejam as monstras absolutas para arriscar tudo de imediato, especialmente contra o UTG. Falo de mãos como par de damas, par de valetes. Essa é a pergunta crucial e nos leva ao próximo bloco de mãos, que é talvez o mais sofisticado da estratégia. O range de 3-bet call contra um 4-bet. São mãos que buscam extrair valor com o 3-bet, mas que preferem controlar o tamanho do pote em vez de ir all-in sem pensar. Elas reconhecem que o range de 4-bet do UTG é minúsculo e extremamente forte. É quase sempre o topo do topo. E ir all-in com um par de valetes contra isso é, na maioria das vezes, um erro muito caro. E quais são as mãos que caem nessa categoria de valor cauteloso? O material identifica 3 mãos específicas neste bloco. Primeiro, o par de damas, QQ, e o par de valetes, JJ. São mãos premium, mas que odeiam ver um as ou um rei no flop, o que é bem provável. A terceira mão é as-dama suited, AQS. É uma mão fantástica, mas que está dominada por as-rei, as-as e rei-rei. Ao fazer o 3-bet all-in e apenas pagar um 4-bet, a gente está mantendo o pote um pouco menor, dando a nós mesmos a chance de reavaliar no flop e quem sabe desistir se a situação ficar feia sem ter comprometido todas as fichas. E imagino que isso também sirva para proteger o nosso range, né? Se a gente só desse 3-bet all-in com os monstros e 3-bet fold com os blefs, um oponente atento perceberia o padrão muito rápido. Perfeitamente colocado. É isso. Essas mãos intermediárias nos dão equilíbrio. O oponente nunca sabe se o nosso 3-bet é um blefe, um monstro ou uma dessas mãos de valor médio. Isso nos torna muito mais difíceis de jogar contra. Certo, isso cobre o meio da pirâmide. Agora, para fechar nossa análise do pré-flop, vamos ao topo. Quais são as mãos monstro, aquelas com as quais a estratégia é simples? 3-bet e contra um 4-bet, o caminho é sempre, sem hesitação, o all-in. Aqui não há espaço para sutileza ou para nuance. Este é o topo absoluto do nosso range. E a estratégia é orientada exclusivamente para a extração de valor máximo e imediato. Com essas mãos, nós queremos um 4-bet do UTG, nós queremos que todas as fichas vão para o meio da mesa agora, antes que o flop assustador possa complicar tudo. E quais são elas? O Olimpo das mãos de pôquer contra o UTG. O material é claro, não deixa margem para dúvida. O range premium, com o qual a resposta a um 4-bet é sempre ir all-in, é composto por apenas 4 combinações. Par de ases, AA, par de reis, KK, as-rei suited, AKS, e as-rei offsuited, AKO. É isso. Com qualquer uma dessas, a estratégia é empilhar as fichas no pré-flop. A decisão já foi tomada no momento em que vimos as nossas cartas. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta todas essas peças, os calls específicos contra min raise, a defesa mais restrita contra um raise padrão, os 3-bets polarizados, os de valor cauteloso e os para ir all-in, a grande lição parece ser que, comparado a defender contra qualquer outra posição, a defesa do Big Blind contra o UTG é de longe o cenário mais conservador e técnico. Sem a menor dúvida. Se fôssemos criar uma lista de verificação mental para essa situação, seria exatamente essa. Primeiro, contra o mini-raise do UTG, você amplia seu range de defesa, mas só pelo preço, incluindo mãos que você normalmente descartaria. Segundo, contra um aumento padrão, você corta drasticamente esse range. Foco em mãos com boa conectividade e potencial de flush. E terceiro,
você usa o 3-bet de forma polarizada, com blefs muito bem escolhidos que tenham blockers e jogabilidade. E por fim, você separa suas mãos de valor em 2 grupos. As que dão 3-bet podem pagar um 4-bet para controlar o pote, como damas e valetes, e o topo absoluto, ases, reis e as-rei, com as quais o objetivo é ir all-in pré-flop sempre que possível. Exato. É uma estratégia de defesa multifacetada e altamente disciplinada que é inteiramente moldada pela força do range do UTG. Qualquer desvio significativo dessa disciplina, seja por excesso de passividade e medo ou por excesso de agressividade com as mãos erradas, pode e vai ser explorado e vai custar muitas fichas no longo prazo. Perfeito. E para deixar uma reflexão final que aprofunde o aprendizado, aqui vai uma provocação. Considerando toda essa rigidez e a matemática por trás dessa estratégia, qual seria o maior e mais custoso erro que um jogador pode cometer aqui? É ser passivo demais e desistir com muita frequência, deixando de pagar com um 7-6 suited e perdendo valor aos poucos? Ou é o oposto? Ser agressivo demais com mãos que parecem boas, como um Ace-Valete offsuit ou um par de oitos, mas que na verdade estão completamente dominadas pelo range do UTG. Isso levaria a perdas catastróficas em potes grandes. Fica a reflexão.